Não percebeu que estava errado. Boa noite a todos e a todas. É com alegria que o Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IRI realiza o webinar de 2022 com um tema de extrema importância, que é a análise do sistema prisional brasileiro. Vou fazer aqui uma pequena introdução e depois apresento os nossos convidados. Segundo o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, havia um contingente de 753 mil presos no Brasil e um déficit de 240 mil vagas em 2020. Portanto, hoje, possivelmente, nós tenhamos mais de 200 mil presos no país. Os dados evidenciam a superlotação no sistema prisional e a necessidade de melhoria nas condições estruturais. Também é de conhecimento público que as várias organizações criminosas exercem, entre aspas, controle na maioria das unidades do sistema prisional, nos estados, no Distrito Federal e nos presídios federais. As penas alternativas são muito poucas aplicadas no Brasil. Diante desse quadro, vários questionamentos se colocam. Entre eles, o sistema prisional brasileiro é uma bomba relógio prestes a explodir? Qual é o perfil dos presos do sistema prisional? Quais são as condições do cumprimento da pena no sistema prisional brasileiro? Qual é o número de presos sem sentença definitiva no sistema? A construção de mais presídios contribui para melhorar ou piorar o sistema prisional? O que fazer para reformar o sistema prisional brasileiro? E, por último, uma indagação: quantos dos presos no sistema prisional a sua prisão tem relação direta com a política de droga que temos no país? Para debater esses aspectos e esse tema tão importante do sistema prisional brasileiro, o Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IRI tem a alegria de convidar dois grandes especialistas sobre o tema. Vou fazer aqui a apresentação dos nossos convidados, começando pelo Dr. Nagashi Furukawa. É advogado, foi delegado de polícia, promotor de justiça e juiz de direito. Dirigiu o Departamento Nacional do Ministério da Justiça e foi secretário da Secretaria Penitenciária da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Presidiu o Conselho do ILANUT, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência. Doutor Nagashi, obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Nossa segunda convidada, Camila Dias, é doutora em Sociologia pela USP, professora associada da Universidade Federal do ABC, pesquisadora do CNPq, do Núcleo de Estudo da Violência da USP, o NEV, autora do livro, abre aspas, PCC, Hegemonia nas Prisões e o Monopólio da Violência, fecha aspas, publicado em 2013, e do livro A Guerra e a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime, escrito em parceria com Bruno Paes Manzo e publicado em 2018. Esse último livro, em 2019, foi finalista do Prêmio Jabuti. Minha querida Camila, muita alegria de tê-la aqui, obrigado por aceitar nosso convite. E hoje nós vamos ter um grande debate com duas pessoas que trabalham a questão do sistema prisional há muito tempo. Vamos iniciar com o doutor Nagashi, 20 minutos para uma fala inicial. Eu aviso aqui, doutor Nagashi, que eu estiver faltando
uns 2 minutos. Então, com a palavra, doutor Nagashi, ex-secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Boa noite, doutor Mariano. Boa noite, professora Camila. E boa noite às pessoas que nos assistem. Eu fiz uma advertência ao doutor Mariano de que eu estou já há 15 anos fora da Secretaria da Administração Penitenciária e, portanto, tem muitas coisas que certamente aconteceram de lá para cá e que eu não estou mais a par. Mas aproveitei estes dias, depois do convite, doutor Mariano, para conversar com muitas pessoas que ainda eu conheço no sistema prisional, especialmente de São Paulo, e fui ver que o que eu sempre achei continua sendo a mesma coisa. Os problemas das penitenciárias do Brasil, de 15 anos atrás, não são muito diferentes dos problemas de hoje. E os problemas de 1999, quando eu assumi a secretaria, também não eram muito diferentes de 15 anos atrás, de quando eu assumi. E sem conhecer nenhum presídio no Brasil, dá para descrever o que acontece nos presídios. É superlotação, maus tratos, comida de péssima qualidade, falta de higiene, demora nas decisões judiciais. Este é o retrato de, eu diria, 90% dos estabelecimentos penais no nosso país. E, infelizmente, continua assim. Eu, quando assumi a secretaria no final do ano de 99, encontrei vários problemas que, na época, tinham que ser urgentemente enfrentados. O primeiro grande problema que havia no estado de São Paulo, a casa de detenção do Carandiru. 7.500 presos, onde cabiam 3.200, rebeliões de toda ordem, formação de facções criminosas, homicídios, enfim. Havia uma determinação, inclusive, das organizações dos Estados americanos para que o Brasil tivesse direito a pleitear os benefícios da OEA, tinha que desativar aquela casa de detenção do Carandiru, que tinha sido palco de uma carnificina com 111 mortos alguns anos antes. E havia ainda o problema dos distritos policiais. 90 e tantos distritos, abrigando cada um cerca de 120, 150 presos. Aliás, uma curiosidade que eu vou contar, que poucas pessoas sabem, na capital de São Paulo, existem distritos com até o número 104, 104º distrito. Só que nunca existiram mais que 96. São 96 distritos, mas tem o distrito 104º. Sabe por quê? Porque esses distritos foram criados por decreto num papel e do 96 ao 104, ou seja, esses números todos nunca foram instalados. Bem, esse era um grande problema na época, porque as carceragens dos distritos policiais não tinham a menor condição de abrigar presos, era palco de constantes homicídios, rebeliões, mortes e fugas. Outra coisa que pouca gente sabe, que eu vou contar aqui, é que no primeiro mandato do governador Mário Covas, 94 a 98, nas carceragens dos distritos policiais e nas cadeias públicas, fugiram 20 mil presos. 20 mil em 4 anos. Então, era uma calamidade que tinha que ser enfrentada. E a cada mês que se passava, na época, aumentava quase 1.000 presos. Doutor Mariano, quando eu assumi a secretaria, existiam no estado 84 mil presos. Quando eu saí, em 2006,
eram 144 mil. Então, fazendo uma conta rápida desses números aí, na Secretaria da Administração Penitenciária eram 53 mil presos e na Segurança Pública 30 mil. Quando eu saí em 2006, eram 130 mil na SAP e a Segurança Pública tinha baixado para 13 mil. Ou seja, nos 70 e poucos meses que eu permaneci na Secretaria, houve um aumento de médio mensal de 988 presos. Agora, imaginem como é complicado administrar uma secretaria onde a cada mês entravam 988 pessoas a mais. Tinha que se construir um presídio por mês desse tamanho, de quase 1.000 presos. E, com grande esforço, nos 6 anos e meio que eu lá permaneci, eu consegui inaugurar 84 novas unidades prisionais e conseguimos também desativar a casa de detenção do Carandiru, que foi implodida, salvo engano, em 2002. Pois bem, os distritos policiais da capital não têm mais presos. Hoje, 2022, no começo de janeiro, a Polícia Civil estava com 910 presos apenas. Ou seja, iniciou-se uma política na época de retirar os presos da responsabilidade da polícia e transferi-los para a administração penitenciária, e ao longo desses anos, hoje, praticamente, a Polícia Civil não tem preso nenhum mais. Um outro problema grave que existia era a questão de onde colocar os presos de maior periculosidade, esses que a professora Camila estudou tanto, os líderes das facções criminosas, porque no Brasil não existia nenhuma penitenciária federal. Aliás, vou contar uma outra coisa aqui que acho que pouca gente sabe. Hoje são 5 penitenciárias federais que existem, e essas penitenciárias só existem em razão de um único homem. Sabe quem é esse homem? Fernandinho Beiramar. Este preso, que todos conhecem, estava no Rio de Janeiro e ali ameaçava a governadora, na época, Rosinha Garotinho, de implodir 2 hotéis de luxo do Rio de Janeiro durante o Carnaval. Aí a governadora, com toda razão, muito preocupada, entrou em contato com o ministro Márcio Tomás Pastos, saudoso ministro, e pediu a ele: é preciso transferir esse preso daqui do Rio de Janeiro, porque senão podemos ter um evento, um desastre de proporções aí internacionais. Pois bem, o ministro entrou em contato com o governador Geraldo Alckmin, e na época São Paulo já tinha a penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, e ele, ministro, pediu ao governador para que nós recebêssemos o Fernandinho Beiramar por algum tempo. E assim foi feito. Ele veio para ficar 1 mês, no máximo 2, de fato ficou 2 meses e foi levado, creio que para a capital, para o Distrito Federal, parece que esteve lá no Alagoas também, mas como ninguém queria essa figura, ele acabou voltando para São Paulo e, ao invés de 2 meses, ficou 2 anos. E começou a ameaçar todo mundo, me ameaçava a minha família. E eu falei para o ministro Márcio, ministro, eu creio que aquele pedido do senhor para ficar com preso por 2 meses já passou muito tempo, é preciso fazer alguma coisa. Aí ele disse: está bem, vou mandar construir uma penitenciária federal. E assim foi criada a penitenciária federal de Catanduvas, no estado do Paraná. Aliás, uma outra coisa que me permita, doutor Mariano, fazer aqui uma observação, eu acho que pessoas de bem devem unir os seus esforços para encontrar soluções diante dos problemas. Portanto, quando
o ministro Márcio, do governo PT, pediu ao governador Alckmin, do PSDB, uma ajuda para transferir esse preso, eu fui o primeiro a dizer, olha, nós devemos aceitar, porque é uma necessidade, e a governadora também do Rio, é uma necessidade que o Estado do Rio está enfrentando, e se nós temos condições de ajudá-los, por que não? Então, um dirigente federal do PT, um governador do PSDB, conseguiram atender a um pedido da governadora Garotinho, que nem sei de que partido era, mas certamente não era do PT e nem do PSDB. E assim também, outros exemplos podem ser citados. O senhor, doutor Mariano, é um outro exemplo. O senhor foi o primeiro ouvidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O senhor sempre, desde aquela época, era militante do PT e foi nomeado por Mário Covas, governador do PSDB. E eu nunca fui militante do PT, nem inscrito no partido, mas sempre tive assim um olhar mais humanístico, mais progressista em relação a essa questão prisional, e nem por isso o governador Mário Covas e o governador Alckmin, que alguns dizem que é muito conservador, ele me manteve na Secretaria da Administração Penitenciária. E também a construção dos presídios federais foi executado, foi decisão do ministro Márcio, mas foi executado pelo diretor do DEPEN na época, o Cleiton Alfredo Nunes, que foi diretor por indicação minha. O ministro Márcio me convidou para ser o diretor do DEPEN, e eu não podia, porque estava na Secretaria da Administração Penitenciária, então ele me pediu, indique alguém que a sua indicação será aceita e a pessoa vai trabalhar aqui comigo. E assim foi. O diretor Cleiton, procurador de Estado aqui do Estado de São Paulo, ficou lá muitos anos e construiu, ou pelo menos iniciou a construção de 3 ou 4 dos 5 presídios federais que existem aqui em São Paulo. Portanto, eu vejo assim de uma forma muito positiva, quando as pessoas de bem se unem para o bem do país. Mas voltando à questão da situação prisional, aquilo que eu disse que acontecia há 15 anos atrás e que ainda hoje continua acontecendo, e não difere muito do que acontecia há 30 anos atrás, eu diria, doutor Mariano, que, na verdade, os dirigentes do país ou do Estado não querem resolver esse problema de outra maneira. O que querem é manter as pessoas que cometem crimes longe do convívio social, e, nesse ponto, o sistema prisional brasileiro não é um fracasso, como muitos dizem. Ao contrário, é um sucesso total, porque de quase 800 mil presos que estão atrás das grades, afastados do convívio social, quantos conseguem fugir? O mínimo. Eu disse que, no primeiro governo do Mário Covas, 20 mil tinham fugido. Só que, com a construção de novos presídios mais seguros, esse número caiu drasticamente. Quando eu saí da secretaria, pouquíssimas pessoas conseguiam fugir das prisões. Em 2 grandes rebeliões que aconteceram durante a minha gestão, a primeira em 2001 e a outra em 2006, muitas penitenciárias ficaram rebeladas, mas ninguém fugiu. Então, para a finalidade que parece que a população brasileira deseja, ou seja, pegar as pessoas que cometem os crimes, colocá-las nas prisões e impedi-las que fujam, pouco se importando com a reabilitação, eu acho que as penitenciárias não são um fracasso, ao contrário, são um sucesso total. Então, continuando aí com a exposição, e soluções existem, no meu modo de ver. Aqui em São Paulo mesmo, eu não sei se a professora Camila chegou a conhecer algum centro de ressocialização. Eram 22 centros que foram construídos durante a minha gestão,
na administração penitenciária, com unidades pequenas, com cerca de 210 presos cada, não acontecem fugas, não acontecem rebeliões e não predominam as facções criminosas. Não existem guardas de muralha. Todos esses estabelecimentos penais são desprovidos de segurança de muralha e nem por isso fogem. Há um artigo muito interessante, escrito por uma estudiosa inglesa, chamada Fiona Macaulay. Ela fez um longo estudo sobre esses centros de ressocialização no estado de São Paulo. Visitou 4 dos centros, um feminino e 3 masculinos, e apresentou um relatório extenso. Ela que conhece, ela é uma estudiosa, foi da Anistia Internacional, depois foi da Universidade de Oxford, e agora está numa outra universidade inglesa, e a área de estudo dela é justamente a segurança pública e a questão prisional. E ela escreveu, dentre outras coisas, por exemplo, todos os CRs seguem o regime comum que parece genuinamente condutivo à reintegração do ofensor à sociedade. Escreveu ainda: o aspecto mais impactante dos CRs é o modo pelo qual conscientemente desafiam os valores e práticas das prisões brasileiras normais, aos quais os funcionários, detentos e parentes constantemente se referem como sistema. Mais adiante, ela esclarece: o custo desses estabelecimentos penais, na época, era de metade do custo de uma penitenciária tradicional. Ora, se é possível construir um estabelecimento penal e o preso custa metade do que custa no sistema tradicional, se não existem fugas mesmo sem ter guardas de muralha, se não existem rebeliões, enquanto em outras penitenciárias as rebeliões acontecem, e se as facções criminosas não conseguem se organizar nesses locais, por que é que não se constrói mais esse tipo de prisão? Porque, definitivamente, eu creio, não existe vontade política de se criar um estabelecimento penal que tenha por finalidade não afastar a pessoa que comete crime da sociedade, mas sim de recuperar. A recuperação não é uma finalidade, no meu modo de ver, que os nossos governantes estejam buscando. Eu, em resumo, era mais ou menos isso que eu queria expor. E falando também de uma coisa interessante que está acontecendo agora, no estado de São Paulo, pela primeira vez, essas estatísticas numéricas em São Paulo só começaram a ser registradas em 94. Antes disso, não havia registro. Não se sabia quantos presos tinha, qual era a evolução, mas de 94 até 2016 a 2017, o número de presos só aumentou, sistematicamente. Houve mês que aumentou mais de 1.000 presos, mas a média, como já disse, era de 900 e poucos presos a mais. Agora, em 2016 para 2017, de 232 mil presos, baixou para 227 mil, ou seja, 5.300 a menos. Não tem nada a ver com a pandemia, porque foi de 2016 a 2017. Depois de 2019 para 2019, 232 mil, baixou agora em 2022, em janeiro, para 202 mil. Ou seja, houve uma diminuição de 30 mil presos. Certamente existe aí a questão da pandemia que teve essa influência. Agora, eu fico imaginando o administrador penitenciário atual da Secretaria da Administração Penitenciária, praticamente, entre aspas, ganhou
30 presídios de 1.000 presos cada, com essa diminuição de 30 mil. Então, a implementação de outras políticas de recuperação, de transferência de presos de uma unidade para outra, enfim, a busca de melhor resultado nessa atividade ficou muito facilitada com a diminuição desses presos. Agora, a professora Camila talvez tenha outros motivos que expliquem essa diminuição, além da questão da pandemia, que, como eu disse, não foi um fator preponderante, que em 2016 e 2017 já aconteceu isso. Então, acho que existem condições plenas de se melhorar as condições dos presídios, existem condições plenas de se buscar melhor reintegração social dessas pessoas e sem prejuízo de se manter a segurança dos presídios. Doutor Mariano, eu creio que, resumidamente, era isso que eu tinha a dizer. Depois, durante os debates, eu posso esclarecer mais alguma coisa. Muito bom, obrigado, doutor Nagashi. O doutor Nagashi foi, para mim, o melhor secretário da administração penitenciária do Estado de São Paulo. E uma das marcas da sua gestão foi procurar reintegrar e não afastar os presos da sociedade, acabar com o cumprimento de pena em distrito policial, que era uma aberração, e tinha muitos, né? E acabar com o Carandiru, que era talvez a marca mais deprimente de um sistema anacrônico, né? Agora, eu queria, antes de passar para a querida Camila, deixar no ar já uma provocação para ela e para o próprio doutor Nagashi, se esse número pequeno de presos que fogem do sistema se relacionam direta ou indiretamente com um tipo de controle das organizações criminosas ou não. Então, eu queria... Camila, você que é especialista, estudiosa nesse tema, a palavra está contigo e depois nós abrimos aqui para mais uma ou duas questões. Boa noite. Bom, agradeço muito ao Mariano pelo convite participar dessa conversa, desse debate. É um prazer reencontrar o Dr. Nagashi. Já o conhecia de outras ocasiões e fazia muito tempo, né, que não o encontrava. Eu acho que a oportunidade de discutir, né, o sistema prisional a partir de uma perspectiva que é a da pesquisa acadêmica e a de alguém que foi um gestor, né, do maior sistema prisional brasileiro, que é o de São Paulo, é uma oportunidade bastante rica, né, de fazer reflexões, né, e eu acho que essas reflexões, sobretudo quando a gente está falando de política pública, é muito importante a gente olhar para trás, né? E aí se perguntar, como algumas das perguntas... O Mariano fez um monte de perguntas, né, na apresentação dele. E aí perguntar, e aí então, o que nós temos hoje, né? Então, começando um pouquinho até com essas provocações, né, Mariano? Eu acho que quando a gente olha para trás e a gente vê o que nós temos hoje, eu acho que não há como argumentar numa direção que não aquele reconhecimento de que a prisão ela não funciona, ela não serve aquele objetivo que muitas vezes se propala de reduzir o crime, ou de reduzir o crime ou a violência, né? Se assim fosse a lógica, né? Seria de nós termos cada vez menos pessoas presas, porque em tese a instituição iria recuperando aquelas que passam por ela e dando exemplo para aqueles que eventualmente pensariam em transgredir a lei, e no longo prazo implicando numa redução da população carcerária, né? Bom, se a gente olha para trás, com exceção desses últimos anos que o Dr. Nagashi mencionou no final da exposição dele, que eu vou dar algum palpite sobre isso, embora acho que também seja uma incógnita para mim, mas se a gente olha para trás, a gente percebe que uma política de segurança pública que aposta na prisão
e a aposta na expansão do policiamento ostensivo para prender pessoas em flagrante predominou no Brasil nos últimos 30 anos, né? E o que isso produziu de efeitos concretos e práticos, né, em termos da violência, né, em termos dos conflitos sociais da violência, eu entendo que a gente não pode reconhecer como positivo. Então, não há como não reconhecer que foi o aprisionamento, o encarceramento, que foi o grande motor de produção das chamadas facções, né? Que são os grupos de origem prisional, que eu acho que no caso do PCC nem faz sentido mais usar a palavra facção para ele, né? Mas, enfim, a gente acabou acostumando com essa forma de denominar, mas foram as prisões que produziram esses grupos, né? Tanto o Comando Vermelho, o PCC e tantos outros que apareceram no Brasil nas 2 últimas décadas, né? Então, aí, claro que cabe discutir, né, como é que se produziu isso, por que as condições de encarceramento produziram esses grupos, mas o fato é que a prisão produziu um fenômeno que não se verificava até 25, 20, 30 anos atrás, que é um transbordamento sistemático do que acontece dentro e de fora para dentro, de dentro para fora. Hoje, se a gente observa as dinâmicas de violência e as dinâmicas prisionais, a gente percebe que há um intercâmbio, um entrelaçamento bastante visível, e a gente é capaz de perceber isso entre o dentro e o fora da prisão, né? Então, foi o processo de encarceramento massivo que levou a esse fenômeno, né? Então, a gente tem hoje o que eu vejo que é uma organização. A prisão, ela contribui, ou ela é fundamental ela organizou no Brasil e continua organizando o crime. Então, dentro da prisão, redes criminais se organizam e isso transborda para fora das prisões. O PCC é um caso emblemático, embora não seja o único, mas ele é um caso emblemático que hoje é um grupo que se considera, né, que esteja cada vez mais como um ator, um protagonista no tráfico internacional de cocaína, que era uma atividade até pouco tempo atrás reservada a grupos bastante específicos, com grande capital, né, econômico, etc. Então, a prisão lá foi criando essa teia e foi enredando diversos atores, né? Se a gente olha para as questões dos problemas das prisões, os problemas internos, eu concordo com o doutor Nagashi que os problemas eles não mudam muito, né, dos anos 90 para cá. O que muda, eu entendo que é uma certa uma forma de manutenção da ordem que hoje ela está muito mais clara e está muito mais consolidada do que em 2006, que foi, se não me engano, né, Nagashi, o ano que você saiu da SAP, né? E hoje se consolidou uma forma de governança das prisões, acho que nós podemos falar assim, que de maneira clara, na minha maneira de ver, ela articula a governança estatal da administração prisional até determinados espaços e com a governança informal, digamos, das facções em outros espaços, né? E essa forma de governança das prisões, ela acabou por produzir, se é que a gente pode chamar isso, né? A depender da forma como a gente olhar para os números, alguém pode chamar isso de eficiência, né? Mas ela acabou por produzir uma certa eficiência no que diz respeito aos números de rebeliões, por exemplo, né? Os números de rebeliões, eles são absolutamente irrisórios hoje em relação ao que acontecia nos anos 90 e nos anos 2000, né? Até 2006, principalmente. Naquela época, e acredito que isso tem a ver com o fato, né, das dinâmicas de conflito do sistema prisional, pelo fato do PCC ainda estar em luta para se consolidar, aquela época vivia momentos de altos e baixos, mas, em geral, de muita instabilidade nas prisões em São Paulo. Hoje a gente percebe uma estabilidade sem precedentes. Mas se a gente pergunta, né, Mariana, mas e aí, isso é positivo?
Óbvio que do ponto de vista, né, das pessoas, das vidas das pessoas, da segurança das pessoas é positivo. Mas se a gente vai observar as razões disso, é de se perguntar, então, o que nós construímos como país, né, ao privilegiar uma política de encarceramento, como a que nós apresentamos, né, nos últimos 30 anos, e que São Paulo foi protagonista, né? São Paulo tem 1/3 da população carcerária do Brasil. Então, São Paulo tem uma relevância carcerária muito grande, né? É um maior sistema prisional, não só em número de presos, mas também em número, né, de unidades penitenciárias. Hoje eu até entrei no site da SAP e até anotei em algum lugar o número de unidades, se não me engano, é 189 unidades prisionais que existem hoje em São Paulo. Estou até procurando aqui, que eu não sei onde eu anotei, mas se não me engano é isso, 189. E se a gente observa, Mariane, você até pergunta, né, qual que é o perfil dos presos? O perfil dos presos, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? O perfil dos presos é uma população que acho que 95% de homens, embora nos últimos anos o encarceramento de mulheres de 2006 a 2014 ele cresceu o dobro do crescimento do encarceramento de homens. Então, embora as mulheres sejam minoritárias no total, a lei de drogas, especialmente, ela castigou duramente as mulheres, né? Porque a partir de 2006, da lei de drogas, então houve um crescimento exponencial de encarceramento de mulheres. Então, mas de qualquer maneira, então 95% dessa população é de homens, jovens, né? Então a grande maioria da população carcerária é de jovens até 30 anos, de negros e pardos, também perfazem quase 70% da população carcerária, e acho que é um ponto que é muito significativo na avaliação que a gente faz do sistema prisional. É uma população de baixíssima escolaridade, né? Então, se a gente vai analisar no aspecto social, né, é uma população que tem uma baixíssima escolaridade, se não me engano, eu anotei os números, mas eu não sei onde anotei, quase 70% tem até o ensino fundamental completo apenas, e ainda assim, isso são os dados oficiais, que são bastante precários, como a gente sabe, né? Mesmo considerando essa baixa escolaridade, o relatório do Infopen, o último que saiu, que é relativo a 2019, que saiu em 2020, apontava apenas 16% dos presos estudando, né? Então, acho que com esse dado, a gente já percebe, já se pergunta, então, para que, afinal, essas pessoas estão encarceradas? Se a educação, que é, né, um direito de todos, uma boa parte dessa população não tem direito ao acesso à educação quando está aqui fora. Quando vai para a prisão, é o mínimo, Mariano, Nagashi, que a gente imagina que poderia acontecer, essas pessoas que estão encarceradas, muitos deles por anos e anos, ter acesso ao seu, enfim, ter acesso à escolarização ali dentro da instituição. Como é que numa população de 70%, até ensino fundamental, 16% só que estão matriculados, né? Então, eu acho que isso, afora a questão, né, da própria discussão sobre a qualidade da educação nas prisões, né? Eu acompanhei, quando eu fazia pesquisa, em muitos momentos, né, a questão da educação, não foi meu objeto de pesquisa, mas acompanhava para fazer pesquisa dentro das unidades prisionais, e infelizmente, né, Nagashi, a educação é assim, quando acontecia qualquer coisa, por mínima que fosse, as aulas eram suspensas, né? Não estou aqui questionando, eu sei que para quem faz a gestão de um presídio, a segurança ela é algo assim essencial e fundamental, mas é óbvio que a questão da educação ela acaba ficando num segundo plano. Então, ela é algo descontinuado, né? Ela é algo que, de fato, a gente vê que não é uma prioridade, né, nos presídios. Como o doutor Nagashi falou na exposição deles,
o que a gente percebe como prioridade na política prisional é a construção de unidades que vão evitar a fuga de presos. E isso tem respaldo na sociedade, né? Porque a sociedade também, a grande maioria das pessoas estão pouco se lixando para o que acontece dentro das unidades prisionais. O mais importante é que não haja fuga, né? Porque aí tem aquela ideia de criminosos que voltem para ameaçar essa sociedade. Agora, o que está se fazendo ali dentro não é do interesse de uma boa parte da sociedade, e isso, Mariana, tem um efeito, ao meu ver, muito perverso, porque isso faz com que as propostas na área da segurança pública e do sistema prisional de candidatos aos cargos eletivos majoritários, elas não contemplem quase nunca uma proposta séria de política prisional que vise não apenas a garantia de direito daquelas pessoas que estão presas, de seus familiares, como também uma política prisional, pensar a política pública, né, do sistema prisional. Porque nós não temos isso. O que nós temos, quando muito, é a construção, a expansão física do sistema, né, quando tem verba, enfim, na medida do possível, mas sem se pensar numa política pública no sentido clássico da política pública, que é o planejamento, né, a elaboração da política, a avaliação, e aí para se perceber o que foi feito, quais os efeitos e o que pode ser ajustado. Então, o que a gente vê na área da segurança pública, com a expansão do policiamento ostensivo através da polícia militar e da prisão em flagrante, que é a grande, né, majoritariamente a porta de entrada para o sistema de justiça criminal é a prisão em flagrante, e que vai depois desembocar no sistema prisional, é apenas uma coisa que vai se alargando, sem se parar para pensar no que nós estamos construindo. Quando a gente fala na prisão, não é possível, né, pensar na função da prisão em abstrato, né? Porque das doutrinas jurídicas vai ter uma discussão, né? A função de reintegração, a função de punição, o Nagashi disse a função de segregação. Só que quando a gente olha para a composição da população prisional e para os processos que levam essas pessoas para a prisão, o que a gente percebe é que a palavra para a gente entender as prisões no Brasil é seletividade, né? Seletividade. Porque não são todos os criminosos que vão para a prisão. Se a gente pensar o criminoso como alguém que comete uma infração, né, ao Código Penal. Não sei tantas leis, né? Não sou do direito, não sei o número de leis, certamente o Nagashi deve saber, mas há tantas. Só que no sistema prisional é uma minoria dos códigos, né, de leis que estão presentes ali dentro, que é basicamente os crimes contra a propriedade e a lei de drogas, né, na forma de tráfico, associação, etc., alguma coisa, né, dos crimes sexuais, de estupro, assédio, homicídio, mas o que predomina, e aí foi até uma das perguntas do Mariano, cerca de 30% da população prisional ela está cumprindo pena pela lei de drogas, né, respondendo a algum dos itens da lei de drogas, e cerca de 30% está presa por crime contra a propriedade, roubo e furto, né? A gente não nem precisa entrar na discussão que, de fato, o roubo ele é um crime violento, né? Mas acho que a gente nem é possível assim, aprofundar isso. Mas esse é, digamos assim, então, um retrato de quem está preso no Brasil. Se a gente olhar para aqueles que estão presos na lei de drogas, esse retrato ele se torna ainda mais dramático, né? Em termos da seletividade. Que sabe-se que a grande maioria dos que estão presos na lei de drogas são pequenos traficantes. Alguns nem traficantes são da Cracolândia ali, que acabam consumindo, vendendo para manter o seu próprio consumo, né? Então, o que a gente percebe, né, que é o grande motor do encarceramento no Brasil é um processo de controle social, racial, né, na maioria negra, que tem esse corte racial e tem o corte social de pessoas pobres, né?
majoritariamente. E isso explica, inclusive, a baixa escolaridade. Mariana, eu não estou marcando, eu esqueci de marcar quanto tempo. Você me avisa? Tá no mudo. Pode concluir, tem mais 2 minutos, querido. Tá bom, porque eu esqueci totalmente de marcar o meu eu estou horário aqui. marcando. Tá, então eu queria, enfim, né, concluir chamando atenção, então, para acho que um aspecto, um grande paradoxo, né? O encarceramento, assim como a violência institucional, por exemplo, do massacre do Carandiru, também mencionado pelo Nagashi, estão na raiz da produção dos grupos, hoje que nós chamamos de facções prisionais. Para combater agora, para supostamente combater as facções prisionais, cria-se uma série de estratégias punitivas, de tentativa de manutenção, de aumento do controle. O regime de disciplinar diferenciado, e especialmente, né, a criação do sistema penitenciário federal, ela é uma dessas respostas que o Estado trouxe para o problema das facções, né? O próprio doutor Nagashi mencionou a questão do Fernandinho Beiramar, né, como um grande motor, né, da criação do sistema federal, e logo depois, a primeira penitenciária, ela é Catanduvas, se não me engano, inaugurada em 2006, né, que já é também, o PCC já era uma grande preocupação naquela época. Então, hoje, o sistema penitenciário federal ele tenta, de alguma forma, ser uma resposta, né, a esses grupos. E a gente vê, né, o atual governo, por exemplo, apostando todas as fichas num discurso de controle sobre as facções a partir da expansão do sistema carcerário, do sistema penitenciário federal. Aliás, a gente via no primeiro ano de governo, depois sumiu do mapa. Esse discurso sumiu também. Mas, enfim. Mas o que é um grande paradoxo, uma grande bobagem isso? Primeiro, o doutor Nagashi sabe muito melhor do que eu. Essas penitenciárias, como as federais e como o CRP de Presidente Bernardes, elas são caríssimas. Não são fáceis de se construir e muito menos fáceis de se manter. Os agentes penitenciários federais, policiais penais federais, têm um salário muito mais alto do que os estaduais. É um preso por cela, são 2 agentes, no mínimo, para acompanhar cada preso. É um custo altíssimo. Então, é inviável, do ponto de vista econômico, uma expansão sem limites desse sistema, como se anunciou em algum momento, né? Por outro lado, o sistema penitenciário federal ele é um paliativo, ele dá uma resposta, muitas vezes, imediata a alguma turbulência nas prisões de algum estado. Só que a gente não vê, né, Maria, uma proposta no longo prazo para transformar esse sistema, porque as penitenciárias estaduais, no geral, elas continuam no Brasil inteiro sendo produtoras de facções. E não é porque os presos que estão lá são maus, não é isso. É porque muitas vezes o indivíduo não tem escolha estando preso. Ele não tem para onde correr, porque o Estado é incapaz de garantir a integridade física dele ali dentro. E muitas vezes não é nem que ele se filia, o PCC, por exemplo, não aceita qualquer um, né? Mas ele fica devendo tanta coisa, muitas vezes, porque ele não tem para onde correr, ele é colocado ali, ele fica em dívidas, ele fica tão enredado nessas atividades criminais que ele acaba sendo um instrumento, de alguma forma, dessas facções. E é aí que reside o seu controle. Quando a gente fala que para resolver o problema das facções não tem outro jeito a não ser reduzir a população carcerária, e muitas vezes as pessoas dão saltos de ódio disso, mas independentemente das concepções ideológicas de cada um, eu acho que isso é uma constatação racional. Não há como fazer política prisional com o número de pessoas que hoje estão encarceradas, 800 mil mais ou menos, e fazer uma política prisional mínima de reduzindo o tamanho do sistema prisional é o único caminho possível, no meu entendimento, para tentar ir aos poucos enfraquecendo, reduzindo
digamos, o poder de atração desses grupos. Finalizando, e aí com o doutor Nagashi comentou da redução da população carcerária nos últimos anos, eu acredito, doutor Nagashi, que houve uma grande luta da sociedade civil para reduzir a população carcerária feminina nas prisões nos últimos anos. Então, há muitos movimentos, né, de mulheres que buscaram, por exemplo, a evitar o marco da primeira infância, né, fazer com que garantir às mães, às mulheres, ficar com seus filhos em prisão domiciliar, etc. Então, eu acho que isso é um fator, mas acho que não explica tudo, né, porque não são só as mulheres. Acho que a questão da pandemia também, mas eu acho que talvez, não sei, né, talvez a gente bater nessa tecla, né, há tantos anos, tantas décadas dos efeitos da prisão, e mesmo analisando, né, o que os efeitos que a prisão produziu, e vendo hoje o PCC exportando cocaína para a Europa, por exemplo, talvez tenha caído a ficha, sei lá, né? Será que eu estou sendo ingênua? De algumas autoridades em relação a essa questão do que você mandar alguém para a prisão, qual que vai ser o efeito sobre aquela pessoa daqui a 5 anos, né? E aí, finalizando, só queria um comentário, não podia deixar de comentar do Dr. Nagashi falar da conversa dele com o ministro Márcio Tomás Bastos e do governador Geraldo Alckmin. Então, o senhor foi culpado dessa parceria que hoje está, promete. É uma parceria que já vem, hein, Mariana? Eu tenho um pouquinho, confesso que eu tenho um pouquinho de medo de saber no que vai dar essa dobradinha, mas enfim. Mas muito bom, Camila, parabéns. Quero dizer que eu estou junto com o Nagashi, eu defendo essa parceria, que eu acho que para enfrentar o obscurantismo nós temos que ampliar para centro-direita não fascista. Então, acho que o momento é muito grave. Eu, inclusive, fiz um artigo no Estadão defendendo a chapa Geraldo Alckmin, mesmo reconhecendo que tem as divergências do ponto de vista de segurança pública, mas o Nagashi disse, eu fui ouvidor da polícia, acho que fui um ouvidor crítico, 2 vezes nomeado pelo Alckmin, e o atual governador não me reconduziu, uma coisa inédita em 26 anos de ouvidoria. Mas eu queria destacar aqui, para a gente passar para uma fala de encerramento, ouvir mais os dois, fazer 2 comentários. Primeiro, que tem muita gente escrevendo aqui no chat, eu estou dando uma olhada nos comentários, elogiando os 2 convidados, que estão aprendendo muito, que está muito, muito bom o nosso debate. E eu queria, primeiro, dialogar com a Camila e depois com o Nagashi, com a Camila concordando de que há uma relação intrínseca entre política de segurança pública e sistema prisional. Eu fui ouvidor da polícia pela última vez e fiz uma pesquisa sobre o perfil da letalidade das pessoas que são mortas pela polícia em São Paulo. O resultado final são dados de 2017. Eu pesquisei 80% de todas as ocorrências com morte. 99% dos mortos são pobres, 99%. E desses 99% pobres, 65% são jovens, pobres, negros. Eu acho que é um pouco o próprio perfil do sistema prisional. Então, a política do confronto, a política que visa atuar naquilo que é visível, sobretudo na periferia, não vai pegar os grandes traficantes, vai pegar a juventude, vai ser sempre contra a população jovem, pobre, negra, muitas vezes sem envolvimento nenhum com ato criminoso. Eu acho que dialoga com o que nós estamos falando, dialoga com a política de droga, que é um desastre. Nós vamos fazer um webinar sobre política de drogas. Então, política de drogas, segurança pública, dialoga com o sistema prisional. E eu concordo com a análise da Camila de que hoje há uma certa governança articulada entre a governança estatal e uma governança informal das facções criminosas, o que leva a ter essa suposta paz
né, sem rebeliões há muito tempo, né? Eu concordo com essa avaliação. Portanto, é preciso mudar radicalmente a política de segurança pública, né, para ela não atuar, sobretudo, com preconceito sistêmico contra pobres e negros, atuando como se o crime só acontecesse nas periferias, e, ao mesmo tempo, os governos tivessem coragem de fazer uma nova política de drogas. Mas o que fazer? Eu acho que a questão é, acreditando que há uma certa governança de articulação entre o poder estatal e as organizações criminosas, o que fazer para mudar isso? Eu queria deixar isso aqui como referência. E também queria que o Nagashi falasse um pouco mais aqui, porque pelo menos umas 5 pessoas, Nagashi, entraram aqui no nosso chat para dizer que tem saudades dos centros de ressocialização que você criou, né? Então, diz um pouco se isso é possível ser em larga escala, porque para que exista uma política de ressocialização dos presos, é possível que esse centro de ressocialização esteja em larga escala e não seja uma referência piloto de 1 ou 3 lugares? Então, queria deixar a questão mais geral para os dois, o que fazer para desarticular essa articulação que pode não ser assumida, mas eu concordo com a Camila que é possível que ela exista, que é a governança estatal com uma governança informal das facções. E queria dizer que no Programa de Segurança Pública, que eu tive a honra de fazer parte em 2002 do presidente Lula, nós propusemos lá a criação de 10 presídios federais. Márcio Tomás Bastos criou 5. Mas quero dizer que eu fui um dos autores da ideia de presídio federal, né? Achando que iria oxigenar de uma forma direta ou indireta o sistema prisional. Então, qual é o futuro dos presídios federais e se eles realmente são uma alternativa positiva no sistema? São essas 2 questões. Não sei se agora o Nagashi começa, a Camila, e aí a gente já vai para o nosso encerramento. Então, na fala final, vocês já também se despedem. E quem nos acompanhou aqui viu um grande debate e aprendeu muito com vocês dois. Olha, eu acho, doutor Mariano, que o centro de ressocialização não é uma ideia abstrata, é uma realidade concreta em 22 cidades. São quase 5.000 presos, a população carcerária do Acre, do Alagoas, que estão nesses centros que não têm guarda externa. Acho que nem todos que nos ouvem sabem como é a vida do preso numa penitenciária comum do sistema. Ele dorme lá numa cela, muitas vezes com 12 camas, dorme em 20, 25. Eles são acordados por volta das 6 horas da manhã e não vão tomar o café da manhã num refeitório. Eles recebem o café na cela. E dentro da cela tem 2 vasos sanitários. E não há separação do lugar onde se toma o café ou se toma a refeição dos sanitários. Aí, depois desse horário do café, eles são soltos para o pátio. E onde ficam andando, em duplas ou em 3 pessoas. E alguns, muito poucos, vão para as salas de aula e muitos poucos vão para as oficinas. E chega na hora do almoço, são retirados do pátio e colocados na cela de novo, onde recebem o marmitex lá com o almoço. E vêm os funcionários, muitas vezes, o preso olha para os olhos dele e fala: o que você está olhando, ladrão? Mão para as costas. Em muitos lugares, é assim que se trata o preso. Agora eu pergunto,
É possível ressocializar alguém nessas condições? Não precisa ser especialista, doutor Mariano, professora Camila. Está todo mundo vendo. A finalidade das nossas prisões não é ressocializar. A finalidade é de trancar a pessoa que cometeu algum crime e deixá-la lá, longe da sociedade. Quanto mais tempo, melhor, segundo essa sociedade que aplaude. Se tivesse, eu sempre dizia que se eu quisesse ser candidato a algum cargo eletivo, mandava colocar bolas de ferro com corrente nos 200 presos e mandava capinar na beira da Castelo Branco. Eu acho que eu iria virar um herói nacional. Ou seja, todos nós estamos vendo como funcionam essas penitenciárias, estamos aceitando, tem que ser assim mesmo. Pois bem, agora, o que são esses centros de ressocialização? É o inverso disso. É o chamar a sociedade, chamar o Ministério Público, chamar o Judiciário, chamar a Ordem dos Advogados, as empresas, e num grupo de 200 presos falar: há um grande desafio aqui. Nós vamos transformar esses seres humanos que cometeram crimes em cidadãos de bem. E isso, nos 22 centros de ressocialização, a reincidência é um dado assim não muito confiável, mas a reincidência não passa de 10%. Então, existe maneira de se enfrentar o problema? Existe. E cada cidade, eu sempre defendi isso, deveria ter o seu centro. Essa história que a lei de execução penal manda ficar o preso provisório perto da comarca quando ele vai ser julgado e depois de sentenciado, mandá-lo para uma penitenciária distante, isso não funciona. Aliás, a lei de execução penal foi feita para não funcionar. Até hoje, o regime aberto não existe no país inteiro. O regime semiaberto virou aberto. Então, a lei de execução penal, estão todos, doutor Mariano, todos estão vendo isso. Não é o Nagashi que está vendo isso, não. Todos estão vendo isso. Agora, é claríssima a opção que se fez. Governos de direita, de esquerda, de centro, de todo lado. A opção que se fez é: vamos prender aqueles que puderem ser presos e aqueles que são e podem ser presos com maior facilidade, sem muita investigação, são esses que vocês estão dizendo. São os pobres, os pretos, analfabetos, semi-alfabetizados. Agora, o caminho dos 200 mil presos que tem no estado de São Paulo, nós fizemos um censo penitenciário, 70% são recuperáveis. Então, de 140 mil presos poderiam estar cumprindo pena nos centros de ressocialização, com custo pela metade, mas não há vontade de se fazer isso. Portanto, eu não volto para o serviço público mais, mas quem estiver à frente desses órgãos, eu acho que a solução está aí. Só que é preciso ver, será que querem essa solução? Porque deixar nessas penitenciárias de 800 mil, 1.200, 1.500 presos, não tem como evitar que os presos mais espertos, aqueles que pertencem às ditas facções criminosas, atuem e acabem dominando os demais. Uma última historinha para mostrar que as pessoas de bem, quando se juntam num objetivo, sejam de que partido forem, conseguem. A Lei 10.792 de 2002, que foi a grande mudança que a Lei de Execução Penal teve de 84 até agora, foi feita no governo do PT com Márcio Tomás Bastos, à frente do Ministério da Justiça, e o projeto de lei encaminhado pelo governo Geraldo Alckmin, com sugestões minhas para essa lei. Portanto, Camila, essa união que você está aí temendo só pode trazer coisas boas, independente de quem seja. As pessoas de bem, sejam de que partido for, quando se unem visando o bem comum, conseguem alcançar os objetivos. É isso.
Dr. Nagashi, muito obrigado pela sua participação. Esse é um debate importante que tem que ser mais ampliado, os centros de ressocialização, que, como o senhor disse, está em 22 cidades, podia estar em 100 e 200. Eu acho que é um grande debate. Eu, pessoalmente, tenho interesse em me aprofundar sobre essa alternativa ao sistema prisional tradicional, formal, que já foi dito por vocês dois que tem um viés de anacronismo. Camila. Então, Mariano, eu acho que as soluções, né, elas passam por, de fato, reduzir, né, a escala da prisão, seja ela em termos das instituições, né, digamos, a escala de fechamento das instituições, porque acho que nesse sentido os CRs, embora eu não cheguei a conhecer, doutor Nagashi, eu só conhecia as mais, assim, digamos, né, tradicionais mesmo, mas as piores, digamos assim, né? Os CRs eu não acabei não conhecendo, ainda não conheci nenhum, mas eu acredito que também passe por essa ideia de fazer uma prisão, digamos, menos fechada, né? Ao contrário da tendência que a gente verifica nas políticas penitenciárias tradicionais. Eu acho, então, Mariana, que passa por isso. Eu acho o abolicionismo penal um ideal perseguido no campo discursivo para que a gente possa reduzir a prisão, mas não acho ele factível do ponto de vista da política pública, né? Então, aqui acho que a gente precisa pensar concretamente e não de forma abstrata ou apenas discursiva, né? Então, eu sempre procuro pensar de maneira concreta. Então, de maneira concreta, a gente consegue reduzir a prisão, não abolir, pelo menos nesse século, sei lá, nesses próximos 10, 15, 20, 30 anos, consegue reduzir. Se a gente fizer, além, por exemplo, né, de priorizar modelos de instituição menos fechados em parceria com a comunidade, que é um pouco, né, o caso dos CRs, reconfigurar a lei de drogas, Mariana. Eu acho que isso seria algo fundamental. Você disse que vai ter um webinário sobre isso. Eu não sou especialista em política de drogas, eu não sei dizer a descriminalização, como tem que ser, como não tem que ser, regulamentação, mas eu acredito que é possível uma lei de drogas no caminho de uma descriminalização e de uma regulamentação que coloque a questão do uso abusivo de drogas sendo observada por uma questão de saúde pública, né? Então, deslocar isso da perspectiva da segurança pública, do controle social e do sistema prisional, regulamentar, liberar, controlar, ter políticas de saúde e políticas de prevenção, né? A gente muitas vezes esquece que o Brasil ele é um exemplo, né, de uma política de prevenção bem-sucedida no que diz respeito ao consumo de cigarros, né? Claro que não atingiu todo mundo, né, Mariana? Mas a gente teve uma redução. A minha mãe também não foi atingida por essa política. Mas a gente eu não estou nesse grupo de redução, infelizmente. Então, mas enfim, mas teve, né, especialmente dos jovens, o que é bem interessante, né? Uma redução do consumo de cigarro bastante significativa, que não se deu pela proibição, e sim por políticas de desincentivo ao consumo. Então, a gente tem exemplos de políticas preventivas, digamos assim, de coisas que fazem mal à saúde, que são bem-sucedidas e que não precisou ter o proibicionismo legal, que gera todo um mecanismo, uma dinâmica repressiva, punitiva, e que acaba transbordando para dinâmicas de violência, como a gente observa na questão das drogas. Outra questão que eu acho que a gente está indo na contramão, mas aí pensando no futuro, né, quando nós tivermos um governo novamente comprometido com o bem da coletividade, né, comprometido com pensar políticas públicas, que a gente pode concordar ou não, mas no sentido de política pública efetiva, não apenas de destruir o que está aí,
é a questão das armas, né? A gente teve uma política de controle de armas relativamente bem sucedida nas últimas décadas, não é? E eu acho que isso é fundamental. Se a gente tivesse uma política de segurança pública, Mariano, que foca na repressão às armas e não às drogas, eu acho que nós teríamos já aí um sucesso. Não ia resolver todos os problemas do mundo, mas já seria significativo focar na apreensão de armas, sobretudo pessoas que portam armas pesadas, né, com grande potencial ali de ofensivos. Eu que não entendo nada de armas, outro dia participei de um outro programa que teve muita visualização e no final eu critiquei, né, a legislação que permite alguém ter 8 fuzis na sua casa. Eu não consigo entender a necessidade de alguém ter 8 fuzis na sua casa. Alguém que não pretende sair por aí assaltando bancos, carro forte, casas, não sei, eu não entendo. Então, eu acho que uma política de controle de armas seria outra política pontual que nos traria algum resultado mais imediato. Pensando aí na política pública com resultados mais imediatos, outras de médio prazo, e na política de educação, etc., que envolve a prevenção no longo prazo. Então, acho que é possível. E, para finalizar, eu acho que tem uma categoria de pessoas que é fundamental para ajudar a gente a pensar sobre todas essas questões, que são os grupos de mulheres, sobretudo mães de pessoas encarceradas ou vítimas de violência. Essas mulheres, tenho tido a honra de conviver um pouco com elas nos últimos anos. Elas não desistem de seus filhos, elas não desistem de uma forma de encaminhamento da solução dos problemas da violência de maneira não violenta. Elas não aceitam a solução das facções como uma solução de pacificação, porque elas querem que seus filhos não estejam envolvidos com o crime, não estejam comprometidos com o crime. Elas querem que seus filhos presos tenham seus direitos respeitados, mas elas não querem que a facção faça a intermediação dessa demanda por direitos. Então, eu acho que fortalecer os grupos. Eu estou falando de mulheres porque a grande maioria das pessoas que continuam lutando por quem está preso, né? Os homens geralmente não estão muito aí, não, viu? Mariana, foi preso. São as mulheres, sobretudo as mães, que insistem em mudar essa realidade. E não é mudar para a solução facção, não, porque elas sabem que não é a solução também, que a facção ela é tão arbitrária, violenta e opressora quanto o Estado. É uma disputa ali para ver quem é mais opressor. Então, eu acho que uma outra forma de enfrentar esse problema é fortalecer esses grupos e não criminalizá-los, como infelizmente a gente vê que muitas vezes se faz, né? Criminalizar essas mulheres e impor a essas mulheres um sofrimento que ele é paralelo e às vezes até maior do que o sofrimento imposto ao próprio preso, como se elas tivessem também cometido um crime. E, no fundo, elas são trabalhadoras, famílias que empobrecem ainda mais quando tem um integrante preso, porque elas têm que manter, muitas vezes, aquela pessoa no sistema prisional com comida, alimentação, vestuário, etc., né? E, muitas vezes, viver em função da visita na prisão. Então, a prisão, acho que essa é outra dimensão importante de tudo isso, ela aprisiona também a família do preso, né? Então, eu acho que valorizar os movimentos de mulheres que lutam por esses direitos e pela mudança nas prisões, ouvir o que elas têm a dizer, eu acho que também seria um caminho, né? Para a gente pensar nessas soluções alternativas. Nada disso vai mudar o mundo de uma hora para outra, porque quem promete isso está mentindo, está fazendo discurso populista para ganhar a eleição. Eu, como doutor Nagashima, não me pretendo nunca me candidatar a nada, não ter nenhum cargo público, não de professora, servidora concursada. Então, eu posso tranquilamente falar sobre isso, porque eu acho que a gente não adianta prometer que isso vai acontecer, porque as coisas não são assim. E eu me lembro, Mariana, para finalizar de verdade, uma vez falando com um preso que falava assim:
Mas o que eu perguntei para ele, que sempre me perguntam, né? O que fazer para acabar com o PCC? Aí eu perguntei para ele era do PCC. Eu falei assim, se tivesse todos os direitos respeitados e tudo, aí acabaria com o PCC? Ele falou, não, porque o PCC já existe, a gente não quer, a gente não vai acabar. Então, porque às vezes, e aí eu tô até brincando que foi uma coisa bem engraçada a resposta, né? Porque sempre me perguntam isso, e eu perguntei para ele. Ele falou: não, pode respeitar todos os, mas a gente já existe, a gente agora não vai acabar mais, né? A gente quer crescer. Porque o PCC ele é apenas o resultado de toda uma política que aconteceu por muitas décadas. E por mais que essa política eventualmente um dia mude, ele é uma realidade concreta, né? Então, não vai simplesmente acabar também com a mudança das políticas. É por isso que eu acho que não é mudando a política de drogas que vai acabar com o PCC, mas é um processo de mudança mais amplo, estrutural, que eventualmente, daqui a um tempo, vai enfraquecendo o discurso de convencimento, de poder de convencimento, por exemplo, do PCC. Aí sim, né? Quando o Estado mostrar para esses jovens que tem alternativas mais interessantes para eles do que fazer um compromisso com o crime, talvez isso vai, aos poucos, enfraquecendo, né? Eu acho que é por aí, é no longo prazo. Bom, eu agradeço mais uma vez. Quero dizer que o doutor Nagashi, para mim, embora nós tenhamos muitas divergências, certamente, ele me recebeu várias vezes na casa dele, com uma simplicidade, uma abertura que eu nunca imaginei encontrar num ex-secretário de Estado. E eu acho que é isso que vocês estavam falando, né, dessas relações, que é a questão da civilidade mínima que hoje, né, infelizmente, em algumas esferas de governo se perdeu completamente. Obrigada. Eu que agradeço. Quero repetir aqui, para a gente terminar, o que um comentário aqui de quem está nos vendo, ouvindo e acompanhando o debate. Silvia Helena, ela diz o seguinte: que debate importante, que grande noite. É isso. Vocês proporcionaram uma grande noite. Eu aprendi muito aqui com o Nagashi, que já conhecia, com a Camila. Aprendi que, nesse núcleo de segurança pública na cidadania, tem a ver discutir questão prisional, reforçou que tem a ver discutir política de drogas, de controle de armas. Então, pensar segurança pública na democracia perpassa por vários temas, vários setores, e vocês brilhantemente nos brindaram com esse debate sobre o sistema prisional, com a política de ressocialização, para discutir formas de diminuir o encarceramento com políticas públicas mais ousadas. Então, só tenho a agradecer, Nagashi. Vou te convidar outras vezes, né? Obrigado por nos honrar aqui com a presença. Camila não é só estudiosa, pode não querer fazer política pública exercendo função pública, mas quem exercer função pública na área de segurança pública do sistema prisional tem que ouvir muito Camila Dias e o Nagashi. Abraço para os dois. Obrigado. Tchau, tchau.